E eu quero começar a aula de hoje te mostrando esse vídeo. Acho que você deve ter percebido que essas imagens aí são de micro-organismos. Sim, de micro-organismos, porque o que você viu são imagens obtidas através de um microscópio. É como se você estivesse olhando dentro do microscópio. E esse micro-organismo que você viu aí é um tipo de protozoário. Reino protista e os protozoários é o tema da nossa aula de hoje. Então, vem comigo! Como nós já estudamos, existem 5 reinos. São 5 reinos onde os seres vivos são classificados para assim serem melhor organizados e estudados. São eles o reino animal, o reino fungi, o reino monera, o reino vegetal e o reino protista. O reino protista, ele inclui os protozoários e as algas. Os protozoários são seres que geram muitas dúvidas e você deve estar se perguntando: será que eu já vi algum protozoário por aí? Não, pior que não. Os protozoários são seres unicelulares. Isso quer dizer que eles possuem apenas uma célula. Então, eles só podem ser vistos por meio de um microscópio, como naquela imagem que eu te mostrei no início da aula. Outra característica dos protozoários é que eles são eucariontes, ou seja, eles possuem um núcleo bem delimitado, onde fica guardado o seu material genético. Dá uma olhadinha nos seres que eu coloquei aqui para você visualizar. Aqui são alguns exemplos de protozoários. Temos a ameba, temos a giardia, o paramécio e a euglena. Verifique, são todos unicelulares, ou seja, todos possuem uma única célula. E perceba que no interior dessa célula, a gente consegue visualizar o núcleo. Ó. Aqui na ameba ele está em roxinho, na giardia em vermelho e nos outros também conseguimos ver. Os protozoários são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, eles buscam o seu alimento a partir de outro ser vivo. E por isso, muitos protozoários são parasitas e podem causar algumas doenças. Entre as principais doenças causadas por protozoários estão essas aí da lista, ó. A doença de Chagas, a malária, a leishmaniose, a giardíase e a toxoplasmose. Garanto que você já ouviu falar nelas, não é? E aqui do ladinho eu coloquei uma figura onde mostra 2 protozoários que causam 2 dessas doenças, ó. Esse amarelinho é o protozoário que causa a doença da leishmaniose e esse daqui, ó, é o protozoário que causa a doença da giardíase. Você conhece esse alimento que está aparecendo aqui nas fotos? Garanto que sim e garanto que você também já provou. É o açaí. Você sabe de onde vem o açaí? Já ouviu falar que através do açaí pode ser transmitida a doença de Chagas? Sim. Dá uma olhadinha na manchete dessas 2 reportagens. Associada ao açaí, doença de Chagas avança e dobra em 7 anos no país. Olha a outra manchete. Secretaria de Saúde identifica 10 casos da doença de Chagas por consumo de açaí contaminado em Cametá. Veja agora o vídeo que eu preparei para você para te explicar como essa transmissão ocorre através do açaí. A doença de Chagas é provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ele é transmitido pelo inseto chamado de barbeiro. Na verdade, o protozoário está presente nas fezes e no intestino desse inseto. E aí, o ser humano se infecta quando as fezes entram em contato com a picada do inseto ou quando ingerimos alimentos contaminados com as fezes desse animal. Mas e como pode ocorrer a contaminação comendo açaí? O que ocorre no açaí é uma transmissão oral. O inseto contaminado ou as fezes dele são trituradas junto com o fruto do açaí, sem condições adequadas de higiene, e assim passa a fazer parte da polpa do fruto. Essa polpa será ingerida pelas pessoas e assim ocorrerá a contaminação.
Mas fique tranquilo, pode continuar consumindo o seu açaí. Como você viu aí no vídeo, não é somente por meio do açaí que a gente pode se contaminar com a doença de Chagas. Existem outras formas também. E o açaí somente vai estar contaminado se ele não passar pelos processos de higiene que deve passar. E outra coisa, o açaí que a gente costuma consumir aqui na nossa região é aquele açaí industrializado, que já passou por um processo de lavagem, por um processo de pasteurização, e aí o Trypanosoma cruzi não resiste, né? Não sobrevive a esse tipo de processo. Então fique tranquilo e pode continuar consumindo o seu açaí. Nós já falamos bastante sobre os protozoários, que fazem parte do reino protista, mas eu te disse no início dessa aula que existe um outro grupo de seres vivos que também fazem parte do reino protista, e são as algas. Então vamos conversar um pouquinho sobre as algas. As algas, elas podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Dá uma olhadinha nas fotos que eu coloquei aqui, ó. Temos algas unicelulares, que só podem ser vistas por meio de microscópio, e as pluricelulares que a gente costuma ver por aí. A maioria das algas vive no mar ou na água doce, mas temos também algumas espécies que vivem no ambiente terrestre, bem próximo de lugares úmidos. As algas são autótrofas, ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, e elas fazem isso através do processo de fotossíntese, captando gás carbônico e liberando gás oxigênio. Gás oxigênio é o gás que nós respiramos. As algas são consideradas o verdadeiro pulmão do mundo, isso porque elas produzem mais oxigênio do que elas necessitam no processo de respiração. E esse oxigênio, então, em excesso, né, ele é liberado para o meio ambiente e pode ser consumido tanto por nós como pelos outros animais do nosso planeta. Viu só como as algas são muito importantes para nós? E além do oxigênio, as algas também podem participar da nossa alimentação. Olha só a figura que eu coloquei aqui para você. Você já deve ter visto esse alimento aqui, que é o sushi. E esse pretinho aqui, ó, que tem ao redor do sushi, é também um tipo de alga. As algas são ricas em iodo, vitaminas do complexo B e podem prevenir muitas doenças. Então, por isso elas são utilizadas na alimentação. E a nossa aula vai chegando ao fim. Espero que você tenha conseguido compreender um pouco sobre o reino protista. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!